Olá, meu nome é Marcela Décio, eu sou nutricionista e hoje eu convidei a nutricionista Ana Rubik para explicar um pouquinho pra gente como é a alimentação das crianças. Ela é especialista nesse assunto de alimentação infantil e eu percebo no consultório que as mães têm dificuldade de introduzir alimentos saudáveis, nutritivos e diversificados no dia a dia das crianças, né? Os filhos reclamam da alimentação e muitas vezes é a forma de preparo desse alimento que atrapalha que a criança consiga consumir alimentos saudáveis sem reclamar. Oi, Ana. Tudo bem? Obrigada pelo convite, Marcela. Obrigada a você por aceitar. E como é que você faz para ensinar as mães, né, porque elas que devem ser ensinadas, a preparar refeições para os filhos que sejam práticas, rápidas e que eles não reclamem na hora de consumir, e saudáveis, né? O reclamar na hora de consumir é meio subjetivo, assim, né? Meio, às vezes varia. Reclamar, uma criança às vezes tem um paladar diferenciado, né? Tem uma preferência ou não, mas como a gente começa com a base, né, com o bebê, quando a gente começa com o bebê, a introdução alimentar é muito mais digamos, muito mais leve, muito mais suave, de acordo com o ritmo do bebê mesmo. Então, a gente ensina a mãe a incluir esses alimentos saudáveis desde o começo e principalmente nos primeiros anos de vida da criança, né? Onde ela tá formando o hábito dela, o paladar dela, né? Então, é mais ou menos dessa forma. A gente ensina a mãe a introduzir esses alimentos mais saudáveis. E quando você chega numa casa e não é mais um bebê, já é uma criança que tem as suas vontades, e muitas vezes o que eu percebo é que a mãe fala, meu filho não come tal coisa. Na verdade, quem não consome é a mãe. Exatamente. Isso aí é um problema, assim. Tanto que um trabalho maior, quando se trata de criança, um trabalho foco mesmo é com os pais, né? Começa por ali. E se o pai e a mãe não mudar junto, a criança não tem como. A criança vive de exemplos, vive de copiar os pais, vive de repetir o que eles fazem, né? Duas pessoas tão importantes que é o pai e a mãe, eles vão acompanhando o hábito da família, né? Então é bem complicado, mas a gente começa direto com o pai e com a mãe, sempre. Então você acaba ensinando, por exemplo, ao invés de comprar um hambúrguer pronto no supermercado que é cheio de produto químico, né, que não vai fazer bem para a criança, vai deixar hiperativa, você ensina a fazer um hambúrguer saudável, por exemplo. A gente ensina a fazer tudo de uma forma que a gente consiga passar um pouco por cima do industrializado. A gente está meio que voltando no tempo, né, de fazer alimentação mais em casa ou mais caseira possível. Eu sempre falo, vamos tentar deixar essa refeição de uma forma mais nutritiva possível e mais natural possível. E saborosa, né, que é o mais importante. Saborosa, que é o mais importante, mas que a gente tem na natureza milhões de alimentos e de produtos e de ervas e especiarias que a gente consegue usar sem precisar de recorrer ao industrializado, né? Ou utilizar muito sal, por exemplo, né? Que isso acaba acontecendo. Exatamente. Hoje em dia, o maior problema é esse vício, né? Essa coisa que a gente criou em torno da alimentação industrializada, né? O problema é que a gente tem uma mídia muito forte em cima, uma indústria alimentícia muito forte em cima disso. Então, isso é o que a gente tenta fugir no dia a dia, porque quando tu vai ver, o pai e a mãe vai ver, eles estão só com o alimento industrializado e sem culpa nenhuma, entendeu? Sem o mínimo de culpa. Às vezes é uma coisa que instintivamente tu entra como se aquilo fosse normal, né? Então agora a gente começa a retomar esse conhecimento da alimentação saudável e da natureza, né? Do que a gente consegue obter da natureza, voltar nisso e ensinar os pais a criarem o hábito, o paladar da criança a partir daí, né? Então é mais ou menos assim. E assim, o que você vê como consequência dessa má alimentação? Olha, hoje eu trabalho com essa parte de bebês e crianças, a gente tá trabalhando com a base, né, da alimentação. Claro que a gente já vê na gestação já a interferência, né? Os estudos mostram a interferência que a dieta da mãe tem no feto, né? No paladar do feto depois também, principalmente, mas principalmente na saúde quando ela for um adulto, né? Então, isso aí a gente está trabalhando com a base de tudo, né? Então, obesidade, hipertensão, diabetes. Obesidade, a gente vê muito no consultório hoje, os pediatras encaminham pra gente
crianças com 3 anos de idade já com colesterol alto. Então certo. Isso hoje está muito comum. A gente tem crianças hoje utilizando medicamentos para colesterol, sabe? Então tem alguma coisa que às vezes não dá nem na vida adulta, mas ali já na primeira infância, antes da adolescência mesmo, a criança já desenvolveu uma doença, né? Uma doença crônica. Então, e a aceitação é boa desses novos alimentos, dessas novas preparações? Geralmente são. Depende, né? Quando a criança já tá mais viciada naquilo, naquele alimento, ou naquele alimento que é muito doce, muito cheio de açúcar, tem uma resistência maior. Mas tudo é feito bem aos pouquinhos, né? Pra ir trocando aos poucos, substituindo os ingredientes das preparações, né? Adaptando o paladar. Readaptando o paladar. Quando já passou da cota, a gente retorna e readapta. E por isso que o ideal é a gente começa com o bebezinho. Sim. Começa com a mãe já grávida, começa com o bebê, a ensinar desde o comecinho já toda uma variedade infinita de sabores e texturas e tudo que a gente consegue, e tudo saudável, né? E na verdade, assim, não acaba modificando só a criança, mas acaba modificando a mãe. Então muitas vezes ela, sei lá, emagrece, ela tem alguns benefícios na saúde por conta da alimentação que mudou do filho dela também vai mudar. Com certeza, ela consegue já sentir na mudança ou na inclusão de um novo nutriente ou na substituição de um outro que era um pouco mais pesado, ela começa a sentir a diferença nela e aí vai embora, né? Mas hoje a gente vê assim, graças a Deus que as mães, os pais estão bem mais conscientes, né, da alimentação do bebê. E abertos à mudança. E abertos à mudança e principalmente procurando profissionais da área para estar promovendo essa mudança dentro de casa, né? Isso que é o mais importante. E o resultado sempre positivo. Sempre positivo, né? Ah, então tá. A gente tá aí pra isso, né? Obrigada, viu, Ana? Obrigada também.